Olá, tudo bem? O que você tem achado do nosso mini curso? Comenta aí embaixo, isso é muito importante para mim. Se você prestou atenção na aula anterior de número 5, nós começamos a falar sobre a diferença de cuidados que se exige em cada estação do ano. Fatores como a luz, temperatura e umidade do ar variam enormemente de uma estação a outra. Portanto, o cuidado também precisa variar um pouco. Vamos à nossa aula de número 6 então, bora lá. Cuidando de orquídeas em cada estação do ano. Continuando nosso assunto, as estações do ano estão relacionadas intimamente ao ciclo anual das plantas, desde a semeadura até a colheita. A primavera é a época do plantio e da germinação. Já durante o verão, as plantas crescem e se tornam maduras para finalmente no outono serem colhidas. A iluminação, temperatura e umidade são os fatores principais que mudam ao longo do ano e possuem uma influência muito grande em sua orquídea. Sendo assim, precisamos levar em consideração as particularidades de cada estação para adequar a quantidade de luz e água que oferecemos à nossa planta. Cuidados com orquídeas na primavera. A primavera é sem dúvidas um momento especial para as flores. Elas parecem sentir a chegada da primavera muito antes das pessoas se darem conta, não é mesmo? Aliás, você já percebeu como as flores em geral são criaturas sensíveis? Com as orquídeas não é diferente, e já nos primeiros sinais de mudança de temperatura e aumento de luminosidade, as orquídeas começam a brotar. O aparecimento de brotações de folhas novas ou flores constitui o primeiro sinal que as plantas enviam para que você volte a lhes dedicar atenção e cuidados especiais, de maneira a auxiliar o desenvolvimento da planta. Lembre-se de que a quantidade de luz que a planta recebe aumenta na primavera, tanto por causa da mudança de localização do Sol, quanto pelo número de horas que o Sol está para fora. Tenha atenção para evitar queimaduras solares nas folhas e dê sombra a elas quando necessário. E em relação à água na primavera? A primavera é um dos momentos mais difíceis de descobrir quando regar. Mantenha uma nota na sua agenda de quando regar e fertilizar. É quase impossível manter um calendário por causa dos números de dias nublados na primavera. À medida em que desenvolve um novo crescimento, suas necessidades de água também aumentam. Assim que os dias vão se tornando mais longos e a temperatura aumenta, todos os vegetais iniciam uma atividade muito maior na transformação de seus nutrientes e começam a perder mais água pelas folhas. Por isso, nessa época é necessário regas frequentes. Cuidados com orquídeas no verão. O verão é um momento delicado. As plantas estão em seu ápice de atividade e exigem atenção redobrada. Altas temperaturas e forte luminosidade devem ser preocupações constantes para manter sua orquídea em ambiente adequado. Com o aquecimento do tempo, aumente a frequência da rega conforme necessário. Se você tiver levado suas orquídeas para fora de casa no verão, não deixe de conferir os vasos todos os dias. Uma sugestão muito boa que você vai ter de cultivadores experientes é aprender a diferenciar o peso do vaso após ter sido regado e o peso dele seco. Já falamos sobre isso na aula anterior. Essa é uma maneira simples de saber se as plantas precisam de água. Cuidados com orquídeas no outono. Se a primavera é um momento de mudanças evidentes, não podemos dizer o mesmo do outono, que vai chegando de mansinho, principalmente no Brasil, onde o verão parece insistir em permanecer conosco. O outono é um período onde a orquídea faz uma redução geral de suas atividades, e essa é uma desaceleração na qual tende a continuar até o inverno. Trata-se, portanto, de um momento delicado em que sua planta precisa ser observada de perto. Atenção com a qualidade do ar. Com as temperaturas mais frias do outono, insetos e fungos começarão a invadir a sua coleção se você não tiver cuidado. Uma boa organização e circulação de ar adequado vão ajudar a manter as coisas sob controle. É natural pensar que menos ventiladores são necessários, pois a temperatura caiu, mas mantenha-os a um ritmo inferior para não dar espaço ao surgimento de bolor e fungos. Se mantenha atento também a cochonilhas e outros insetos. A redução do calor e menor quantidade de horas com luz no dia fazem com que as plantas cresçam mais lentamente e dessa forma acabam precisando de menos água. Você precisa ter muito cuidado para não regar mais do que o necessário. Cuidados com orquídeas no inverno. À medida em que os dias ficam mais curtos e o nível de luz para suas orquídeas é reduzido, as necessidades de água também são menores. Cheque antes de molhar suas plantas para saber se elas realmente precisam de água e evite ao máximo o excesso da mesma.
pois fazendo isso você estará também prevenindo o apodrecimento das raízes. Eu tenho 2 dicas chaves para você nesse caso. Dica número 1. Use um espeto de bambu para verificar se vários centímetros abaixo do meio do vaso ainda está úmido antes de molhar. E não se esqueça do método de pesar. Dica número 2. É importante observar principalmente seus vasos maiores, uma vez que são os mais lentos para secar após a rega, especialmente quando está frio. As regiões que apresentam um inverno muito seco exigem observação constante da taxa de umidade do solo. De modo geral, nesses locais as plantas solicitam regas menos espaçadas, pois a evaporação ocorre em níveis muito rápidos. Verifique os níveis de luz dentro de casa. Certifique-se de que suas orquídeas, que estão dentro de casa ou na estufa, estão recebendo níveis adequados de luz. Devido ao movimento do sol durante o inverno, o cultivo no interior de casa pode não ofertar a quantidade necessária de luz para as orquídeas. Portanto, observe com atenção o número de horas em que elas estão efetivamente recebendo luz, pois elas precisam de pelo menos 7 horas de luz. Nos dias em que você perceber que a luz solar está muito fraca, complete as horas que faltar com luz artificial mesmo. Conselhos sobre a água no inverno. Durante o inverno, mantenha um suprimento de água próximo à sua orquídea. Se você tiver uma estufa ou um local específico, então deixe um pouco de água ali. Você não deve usar a água direto da torneira, pois ela é geralmente 10 graus a menos do que a temperatura ambiente. Isso afeta a saúde da planta e causa um choque no ciclo de suas funções diárias. Eu gosto de manter um jarro de água e um pulverizador próximos das orquídeas para que eu possa usar durante os meses de inverno, e aconselho muito você a fazer o mesmo. Bom, gente, essa foi a última aula do nosso mini curso. Como eu disse, são aulas básicas e sei que ainda faltam muitas e muitas coisas a serem discutidas, mas espero ter ajudado o pessoal que está começando agora no cultivo dessas maravilhas e se sentiam meio perdidos. De qualquer forma, se você quiser levar adiante o seu conhecimento sobre orquídeas e se tornar praticamente uma especialista nesse assunto, eu recomendo você a clicar no link que deixei na descrição, pois ele vai te levar a um vídeo no qual te apresento um método que criei para que você possa se aprofundar muito mais e ver suas orquídeas florindo todos os anos sem problemas, beleza? Um forte abraço e te espero lá, hein?